género, meter mulheres e crianças dentro de uma palhota e tirar bombas lá para dentro, não é? Era assim, essas coisas, em Cubura e essas coisas, era isto que os padres espanhóis denunciavam. Aquelas populações estavam a sofrer muito. E eu sabia isso pelos missionários. E soube, a certa altura, com dados muito concretos, inclusive com nomes, de que tinham morrido pessoas queimadas. Nos primeiros de novembro de 71. Os padres espanhóis iam muitas vezes, que atuavam naquela zona de Mucumbura, lá que eles tinham ao seu centro de atividades missionárias, iam muitas vezes até queixar-se ao governador. Quase todos estes padres estrangeiros acabaram por se meter onde não eram chamados. Eu fiz uma minuta para servir para a minha homilia do Dia 1 da Paz, do Dia Mundial da Paz, dia 1 de janeiro, e para discutir com os outros colegas. Estamos a querer construir a paz e a celebrar a paz, nós que somos cristãos, e estamos a fabricar a guerra. E estamos a viver em guerra. Citei, inclusivamente, que muitos soldados iam para lá enganados. Não sabiam. Dizia-se que iam defender o que era deles e eles não tinham lá nada. E eu disse, vêm do Minho, vêm do Algarve, vêm do Alentejo, e vêm defender o quê? Eles não têm cá nada que defender, eles não é nada deles. Isto era muito duro também, dizer isto. Mas era verdade. Era verdade. E, portanto, a homilia foi com muita dureza. A vida de padre é muito difícil, foi muito difícil em África. Isto é padre e bispo. Padre, pronto, foi muito difícil. Porquê? Porque eles tinham que... Eles só podiam ter a sua missão olhando para os mais fracos, porque o branco era um bocado adverso. O papel da Igreja em todas as guerras é um papel muito difícil. Não há cristãos de um lado e cristãos do outro. Nós, para a Igreja, devemos ser todos o mesmo, tanto os terroristas como nós. A única pessoa que se esforçou por ir ao nosso encontro, para lá do bispo, foi o Mainato. Foi o nosso empregado da casa que nos lavava a roupa e fazia a comida. Esse é que foi lá perguntar como é que estavam os padres. Foi preso e esteve todo o tempo, 1 ano e meio preso, mais tempo do que nós. O julgamento foi, de facto, terrível, não é? Quer dizer, havia um silêncio frio naquela sala de tribunal, que não era uma sala de tribunal qualquer, era uma sala de tribunal de um tribunal militar. Não é que nós dissemos vamos a luta armada, não. Mas sim que vocês têm direito a este povo e de muitas formas tu estás a trabalhar, você tem que ter ser conscientes destes direitos. O Vaticano, com a história dos direitos do homem, era pela independência de Moçambique. Não faz uma ideia o que é, por exemplo, um africano vir nos interrogar se deve ir para a Frelimo ou se deve ir para as tropas portuguesas. E que resposta dá um missionário? E com que intenção é que o africano veio? Veio porque foi mandado pela polícia para saber qual era a ideia do padre? Ou veio porque ele próprio sentia isso na sua consciência? E que resposta pode dar o padre? Sabe que resposta dávamos? A tu, segundo a sua consciência. Chegou um régulo a falar comigo, eu tinha 3 filhos dele interno. Diz, padre, a tropa portuguesa chega todos os dias na minha casa. A Frelimo também. O que faço? E eu disse, olha, se você quer a independência do seu povo, pegue nas suas coisas e vá para as montanhas com a Frelimo. Mas tem que ser consciente que ele tinha 5 esposas, que pode cair algum das suas esposas, que pode cair alguns filhos, tal. Se para você é a mesma coisa, meta-se num aldeamento, lá será muito bem tratado como régulo. Não é? Agora, a decisão não é sua, não é minha. E respondeu, cuide dos meus filhos. O Vaticano procurou uma vez chamar-me a atenção, a mim, bispo, para eu ter cuidado e não exagerar no meu portuguesismo. Esta questão da identidade portuguesa, política portuguesa e com o governo colonial e o contexto do acordo missionário condicionou muito. E havia, portanto, figuras eclesiásticas que imaginavam que era absolutamente impossível serem missionários que não fosse na formatação, diríamos hoje, do acordo missionário desta colaboração íntima. Mandaram-me lá
um senhor da Secretaria de Estado que falou comigo abertamente. E eu, com a mesma sinceridade, com o mesmo furor com que estou a falar agora, falei com ele. Vossa Reverência Santa Sé não tem nada que se meter na história, na política de Moçambique. Não é com a Santa Sé. Não é a Santa Sé que vai marcar a independência de Moçambique. Portanto, aceito a sua visita, que veio em nome da Santa Sé para me chamar a atenção, mas a minha atitude daqui para o futuro, enquanto estiver a Eunice Marques, é a mesma. Nas portas das missões estava uma má rima, dizia: fala português, mostra o que és. Isto para se combater também a questão da utilização das línguas maternas. Portanto, hoje já não nos causa nenhum engulho dizer havia gente que trabalhava para a PIDE. Não se trata de trabalhar para a polícia. No fundo, achavam que tinham uma obrigação de fidelidade, de informar o serviço. Talvez uma das faltas da PIDE seria a falta de diálogo. É preciso dialogar, procurar resolver as coisas. Isto é outro ponto interessante, e melindroso. Eu não quero mal a ninguém. Nem digo que a PIDE ordinariamente funcionava mal. Não, senhor. Em Moçambique, o avanço da guerrilha para a região de Tete obriga a um aumento da cooperação militar com a Rodésia e com a África do Sul. Os rodesianos duvidam da eficácia de Kaulza na luta contra a Frelimo, movimento que não só ameaça a fronteira comum, como apoia aqueles que combatem o regime de minoria branca de Salisbúria. Os três países unem-se então na aliança Alcora, que enquadram no âmbito do conflito leste-oeste. O jogo internacional reflete-se ainda no apoio da Zâmbia ao Coremo, movimento rival da Frelimo, que beneficia do conflito sino-soviético. É, no entanto, derrotado pelo movimento de Samora Machel, que intensifica a guerra em Tete. Os portugueses assentam a sua manobra na construção de aldeamentos e no reordenamento forçado de populações. Um fator de que não se podem dissociar os massacres e as violências que padres e missionários apontam a forças militares portuguesas. E agora também a tropas rodesianas. Apoiadas ou não por rodesianos, forças portuguesas, seja tropa regular, grupos especiais ou PIDE-DGS, surgem associadas a ações e lugares na região de Tete, que vão entrar na história da guerra. Na zona de Mucumbura, sei pelos missionários, houve massacres, porque aquilo tornava-se já uma zona muito... fervia muito, entravam ali militares da Rodésia, a Rodésia então, o Zimbábue de hoje, e as nossas tropas, e havia já muitos terroristas, os chamados turras, da Frelimo. E então obrigavam-se as populações a confessar que tinham lá estado os terroristas, e a dizer quem é que era terrorista, quem é que tinha ido para a Frelimo, que famílias é que tinham ido, etc. A tropa colonial, justamente com a tropa do Ian Smith, invade uma zona das nossas populações e queima e mata e assassina pessoas. Degola algumas pessoas são metidas em cabanas, são incendiadas as cabanas quando as populações estão lá. Foram metidas numa palhota e foi incendiada a palhota. Eram 16 e morreram 15. Salvou-se uma, que conseguiu, embora com a roupa a arder, ainda fugir. As outras morreram queimadas. E foram sepultadas pelos padres Martim Hernández Robles e Leão Valverde. São os próprios Martim Hernández e Alfonso Leão Valverde, da missão do Mucumbura, que
que denunciam 4 massacres e outros casos de violências junto de populações civis, através de relatórios referentes ao período de maio a novembro de 1971. Os missionários contabilizam cerca de 140 mortos, casos de tortura e destruição de aldeias. Situações ocorridas na região de Mucumbura, em diversos lugares, momentos e contextos específicos, por ação de militares portugueses. Comandos, mas também grupos especiais, elementos da DGS e tropas rodesianas. Também lhe posso dizer que, isto por o conhecimento dos missionários espanhóis, que os da Frelimo vinham muitas vezes ali e, de facto, levavam muita gente daquela zona. Também era verdade que ali avassalava muito a guerra. E que também, da parte da Frelimo, tinha havido assassinatos. Tinha havido pessoas que eram do lado, tinham assassinado pessoas que eram do lado do governo português. Antes acontecer essa coisa de quando chega numa base da população e atacar e queimar fazer terror e queimar as cabanas e matar as populações, havia essa situação antes, mas já não era totalmente massacre de matar 50, 60, 70 pessoas de uma vez. Isso aconteceu muito na zona de Mucumbura. Why would the troops want to kill these people? What had they done? I think because the Mucumbura area is a very important area to the Frelimo, and the people, many people of that area were in the Frelimo area, and the troops and the government, the Portuguese government, wanted to bring that people nearer from the troops, from the Portuguese troops. So these people weren't killed because they were members of Frelimo, but just because they wanted to stay where they had always lived? Yes, no, because they are members of Frelimo, because they aren't members of the Frelimo. They are people, but they are living in that area. And the Portuguese troop think that these people helped to the Frelimo. Eu fui ao Mucumbura quando houve lá esses exageros. Fui lá com o bispo. Fui lá levar o bispo, porque ele, o chefe posto pronto, aquilo foi os militares também, sim senhor, que fizeram. Mas o seu bispo é um homem muito, muito patriota, esse o Dom Félix, e ele, o espírito dele também era este. Temos que pôr, claro que não se pode permitir, nem ajudar, nem fomentar, e tem que ser condenados, mas temos que ter cuidado também com as circunstâncias, não é? Houve vários, mas onde é que não há? O relatório de Mucumbura é entregue ao bispo de Tete, Dom Félix Niza Ribeiro, pelos missionários espanhóis. Alguns meses depois, por indicação do Conselho Presbiterial de Diocese, o padre português, então na missão de Marara, Luís Afonso da Costa, elaborou um documento sobre a situação geral que se vivia na região. Missionário comboniano, Luís Afonso retomava e enquadrava os relatórios dos padres espanhóis de Burgos e incluía algumas fotografias referentes a situações relatadas. Luís, formidável, enfrentou-se com o diretor provincial da PIDE e falou estas palavras: você não sabe que este barco está-se a afundar? Está cheio de buracos, está-se a afundar? Tinha que ser expulso, sair de Moçambique. E chegou a Xangara para refugiar-se em Xangara Covina. Luís, sai de Moçambique. Sai, acabou. Mandam-te fora, sai de Moçambique. Tu fora podes fazer um trabalho extraordinário também. A divulgação do documento obrigaria o padre português a abandonar Moçambique, evitando ser preso, como tinham já sido Hernández e Valverde. Mais tarde foi igualmente obrigado a deixar o território o padre que os substituiu em Mucumbura, Henrique Piedra, também da Congregação de Burgos. In Mucumbura were there 4 massacres. We have seen were witnessed the 2 fathers are in the prison in Lourenço Marques. The three first. And the last one I saw in March and April 72, last year. What did you see? How do you know
These massacres were the smaller massacres, because only the Portuguese troop killed 6 people. 6 people only. What did you do when you'd seen these massacres? I wrote some report to my bishop, and the bishop, I think that he sent to the government and to everybody to know it. And did you have any reply? Was anything done about it? I don't think. Depois de terem também instado o bispo a tomar posição, Hernández e Valverde e ainda 3 freiras da missão lançaram o apelo Mucumbura 1971 e os direitos do homem, reconhecidos por Portugal na ONU. Documento onde procuram demonstrar que 23 anos após a Declaração Universal, Portugal não respeita os direitos humanos. Retomando as acusações de massacres, os padres enumeram os direitos que consideram violados. Defendem que as injustiças praticadas pelos oprimidos devem ter atenuante do desespero e que, embora reprovem a violência, são realistas e por isso acham justa a luta da Frelimo. E citam Mounier afirmando que, em tempos agitados, a prisão é um dos lugares do cristão. De facto, após a divulgação deste documento, os 2 missionários são presos pela DGS em janeiro de 1971, na cadeia da Machava, em Lourenço Marques, e acusados de colaborar com a Frelimo e difamar as autoridades portuguesas. À mesma prisão chegam dias depois 2 padres portugueses da paróquia do Macuto e na Beira, que nesse mês de janeiro tinham dedicado as homilias do Dia da Paz à morte de 15 pessoas, referida exatamente pelos padres espanhóis, embora desmentida pelas Forças Armadas. Fiz a minuta de homilia, baseado na doutrina social da Igreja, baseado nesse relatório. E propus aos outros colegas, ao pároco, Padre Sampaio, e ao Padre Vasco, a discussão daquela minuta. O Padre Sampaio aceitou-a como dele, e disse que ia desenvolver aquelas linhas escritas por mim. Apresentada pelo padre Fernando Mendes logo na missa da manhã perante uma plateia reduzida e constituída por gente humilde, a homilia passou despercebida. Pelo contrário, tornou-se notada na celebração das 18 horas. O Sampaio celebrava a missa da tarde. A missa da tarde era, às 6 horas da tarde, era a missa da sociedade. Num bairro, que era o bairro mais chique da cidade da Beira, e onde residia a inteligência e o poder político e o poder militar. E com uma igreja sempre, todas as semanas, em cada domingo, cheíssima. E era uma igreja muito grande, muito ampla. Nós estamos a celebrar o Dia da Paz em guerra. E fui dizendo porque é que havia guerra. E a certa altura da homilia citei o caso do massacre, de que eu tinha conhecimento pelos próprios missionários dessa missão onde as pessoas tinham sofrido o massacre. A homilia criticava a própria guerra, assim como aspectos de justiça social. Da assistência maioritariamente branca, alguns seriam ouvidos pela PIDE-DGS. Mas a crise só estalou no domingo seguinte, no juramento de novos lobitos. Então os padres impediram o chefe dos escuteiros de usar a bandeira portuguesa na igreja, ao contrário do que era habitual nesta cerimónia. Não é preciso a bandeira nacional. Esta é uma cerimónia religiosa, não é uma cerimónia patriótica, nem política, portanto é só religiosa. Por isso a bandeira dos escuteiros. Bem, se for o regulamento diz que... O chefe dos escuteiros entrou no meu gabinete e disse, então nos põe a bandeira, e eu disse, a bandeira que sempre temos posto. É a mesma coisa. O senhor Padre Fernando disse que não se punha a bandeira na igreja. E então faça-se o que diz o Padre Fernando. Eu não quis dizer